Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Bright Coffee. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O podcast Novo Hunter sempre traz aqui para essa mesa de reuniões onde eu e o DJ Castro conversamos com pessoas de destaque em seus mercados, em seus negócios e assim sucessivamente. Hoje mais uma vez, né, DJ? Hoje a gente vai falar com o Mauri Fernando da Finânsia. Ele é o mestre dos números e das finanças, com uma trajetória muito bacana. Fernando, super legal que deu tudo certo, você conseguiu vir aqui conversar com a gente. Seja bem-vindo à nossa sala de reuniões. DJ, muito obrigado. Vilela, obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrado. Eu sempre fico feliz de poder falar um pouquinho do nosso trabalho e, se possível, levar informações úteis para as pessoas, né? Legal. Vamos começar, Fernando, contando um pouquinho da tua história, né? A gente se conhece não há muito tempo, acho que foi uns 2 anos, mais ou menos. Sim. E tive a oportunidade na tua empresa, a gente conversou, lá você me contou um pouco de como você construiu a empresa, estruturou e tudo mais, mas é importante para a audiência entender um pouco da sua trajetória e o que especificamente a Finânsia faz. Ok. Vamos lá, eu sou o Mauri Fernando de Souza, os amigos podem me chamar de Fernando. O Mauri deixa para cobrança, né? Em tempos específicos. Então, na moral, a gente tá chamando de Fernando, a gente tá com um amigo. Tá com um amigo, estão bem colocados. E, por incrível que pareça, eu sou formado em jornalismo. Não sou da área financeira propriamente dita, só que no meio da faculdade de jornalismo, eu já percebi que gostava muito de números, de negócios, como é que eu vou dizer? É algo que começou como um hobby. Ok. Né? E aí, quando você trabalha com hobby, fica mais fácil, né? E em 2011, eu gostava muito de ler material, revistas de negócios, e lendo uma revista Você S.A., eu vi na matéria de capa uma entrevista com o André Novaes. Ele foi o fundador da Life Finanças Pessoais, foi a primeira empresa de planejamento financeiro no Brasil, que ele fundou em Campinas. E ele falava dessa carreira, da perspectiva, porque, só fazendo um parênteses, é uma carreira que existe há mais de 50 anos nos Estados Unidos. Então lá é comum as famílias terem um planejador financeiro independente, né? Ou seja, não é ninguém vinculado a nenhuma instituição financeira, e que orienta essas famílias na tomada de decisões patrimoniais. Eu achei aquilo muito bacana, eu falei, caramba, é uma forma de usar conhecimento para ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores. Então eu entrei em contato, fiz o processo e comecei a carreira em 2011 com um planejador financeiro associado à Life. E foi ali que daí eu optei realmente por sair do jornalismo. Não vou mais trabalhar com comunicação, vou realmente focar. Eu já fazia investimentos por conta própria, né? Já fazia controle financeiro por conta própria. E aí, dessa jornada, eu saí de Rio do Sul, que é onde eu morava, e fui para Florianópolis para começar esse trabalho. E aí, no início, era aquela história de... Eu ia oferecer para as pessoas uma coisa que elas não sabiam que existia, e quando descobriram, não queriam do mesmo jeito. Então, o início foi bem turbulento, que era um mercado que até hoje as pessoas não sabem que existe. Imagina isso há quase 15 anos atrás, né? Mas assim, consegui fechar os primeiros clientes, começou a ganhar atração, e eu vi que era um bom caminho. E me encontrei. Realmente, eu quero ajudar as pessoas a gerir os seus patrimônios. E aí eu trabalhei num grande family office de Florianópolis, onde isso agregou muito em questão de bagagem técnica, até que em 2015 eu comecei a ter bastante demanda de trabalho aqui em Blumenau. Comecei a vir para cá, primeiro a cada 15 dias, depois toda semana, e chegou um ponto que era óbvio que tinha que vir para cá, não fazia mais sentido ficar tanto tempo na estrada. Eu já gostava muito da região, já gostava muito da cidade, e eu estabeleci meu escritório, em princípio, para ser autônomo. Vou montar um escritório de planejamento, trabalho sozinho. Só que com o passar do tempo eu comecei a conhecer outras pessoas de instituições financeiras que não queriam mais ficar na instituição vendendo produto, né, e não queriam migrar para modelo que não tem salário e fica só vendendo, que acaba gerando um conflito de interesse com os interesses das famílias, né? E essas pessoas que eu conhecia, eu apresentei um modelo, e eles falaram, poxa, então existe um modelo em que o cliente paga e eu falo a verdade para ele?
Sim, Você não está comprometido vendendo só os produtos Vendendo o daquela produto bandeira. daquela isso, bandeira. exatamente. E para mim foi uma surpresa. Eu percebi que dava para atender mais pessoas e também levar uma nova perspectiva de carreira para essas pessoas. Né? Porque assim, aqui, claro, falando só entre nós, né, tem muitos modelos que infelizmente eles são perversos. Né? E que, digamos, você só cresce se você bate as metas. Mas às vezes bater as metas é Envolve empurrar alguma coisa, né? empurrar alguma coisa que não é o melhor para a pessoa. Aí muda o incentivo, fica no lugar errado, né? Exatamente. Então aí a gente acaba abrindo uma vertente, né? Existem aquelas pessoas que não se importam, Ok. Tá tudo certo. batem as metas e tá tudo certo, e elas crescem nesse modelo. E as pessoas que não concordam, que querem defender o interesse do cliente, naturalmente elas não batem as metas pedidas. Então eles são punidos. Não são promovidos, são colocados na geladeira. E aí eu pensei, e eu sou uma dessas pessoas. Eu comecei a trabalhar independentemente e nunca fui trabalhar em instituição financeira porque eu não queria esse modelo para mim. Depois que eu experimentei poder conversar com todo mundo, olhar negócios com Escolher todo o melhor mundo, negócio para oferecer para o cliente. isso, você não volta mais, né? Uhum. Então assim, ó, Que é o lance do livre-arbítrio, né? Você Isso. tem a liberdade isso de discernir em cima do que é melhor. É o livre-arbítrio. é o livre-arbítrio. Então eu pensei, eu quero isso para mim. Então recebi muitas propostas de trabalhar em instituições, mas realmente não quero. E aí eu percebi que eu poderia dar uma oportunidade para essas pessoas. Uma oportunidade em que elas vão crescer por ser honestas e fazer o melhor para o cliente. Então, na verdade, eu só criei um modelo que mudou os incentivos. E daí, em 2018, a minha atual sócia, a Júlia, entrou, saiu de uma instituição grande, sólida, veio trabalhar porque confiaram nesse modelo, deu super certo, e é ali que eu percebi, opa, é um modelo que dá para replicar, então eu posso ter uma carreira onde as pessoas serão bem-sucedidas fazendo a coisa certa. Então hoje, assim, estamos em 4 planejadores já, fomos testando o modelo, eu gosto muito de só avançar quando aquilo já foi validado, né? Sim. Não gosto de vender protótipo. E agora nós estamos no momento que a gente vai começar a escalar para formar mais planejadores dessa maneira e levar isso como uma terceira via para os profissionais de mercado financeiro, que querem atender famílias fazendo o que é melhor para elas. É porque é um modelo que é escalonável, né? Você consegue Isso. fazer a partir do momento que você tem os processos e métodos e formatos bem definidos e cases e, né? Bem construídos, você pode aí acelerar. Talvez o Isso mesmo. maior desafio é sempre encontrar o planejador, né, a pessoa, O perfil o certo. perfil certo, perfil. exatamente, o cara que consegue ter essa capacidade de entender que o incentivo que de repente ele tem de uma instituição financeira não é o que ele tem que abraçar, né? O Sim. projeto dele, a causa dele é outra. E Isso. aí, entendendo bem a causa dele, ele estando, vamos dizer assim, resolvido consigo mesmo, ele vai perceber que a remuneração dele está associada a oferecer o que é melhor para o cliente, não necessariamente o que paga mais Exatamente. para ele, né? Porque é o interesse que às vezes se encontra em diferentes cenários, não necessariamente só na área financeira, né? Na área da saúde, em todas as áreas se encontra isso, né? Alguns caminhos que de repente eles são mais curtos, mas eles têm um preço. Sim. E tá tudo certo quem aceita pagar esse preço, Tudo né? certo. Não tem nada de errado, né? Porque é claro, né? Todo mundo sabe que funciona desse jeito. Mas eu acho que o desafio é esse, né? Encontrar as pessoas. Mas uma vez encontrando e aumentando o volume de planejadores, a ideia é criar um modelo como se fosse franquia ou não? Simplesmente, não, eu vou criar mais corpo aqui na minha base, em Blumenau, na Finanzia, e vou ter 5, 6, 10, 15, 20 planejadores que vão atender, porque isso dá para atender, inclusive, quase que remotamente o cliente, Sim, né? Em muitos sim. dos casos, eu estou errado, Moura. É possível, entretanto... Claro que a confiança está muito mais associada a conversar com o planejador, né? Sim, e nós, assim, o bacana é que nós temos muitos testes feitos, né? Nós temos muitos cases, inclusive, externos. E o que nós percebemos, o que o mercado está fazendo hoje? A inteligência artificial tem ajudado. Então, as instituições, elas querem hoje a produtividade. Sim. Certo? Então, a ideia é que se tenha cada vez menos atendimento humano E mais atendimento por si só, né? O self-service. Tanto que vocês devem perceber, talvez até Nas grandes instituições, né? Nas grandes instituições, até conosco que esteja acontecendo. Você quer falar de investimento, você tem que ligar para um 0800 em São Paulo. Você nem tem mais acesso ao gerente da cidade, certo? Isso está sendo vendido hoje, o gerente da cidade num banco, ou o gerente que te atende, mesmo que digital, como um plus, como um diferencial. Já que você é um cliente
Plus, Master, Black, Silver, Gold, não sei o que, então você tem o direito a ter acesso a um telefone por WhatsApp para falar com o gerente. Se você não é, você Isso. nem tem gerente, é mais ou menos isso, né? Não, exatamente, exatamente. E o gerente atende de 300 a 1.000 pessoas, dependendo do segmento. Caramba. Essa é a Então vai ter carteira do gerente. qualidade. Então não vai ter um gerente. atendimento. É que Não isso vai é ter uma, gerente. isso é uma Esse é o consequência número. natural do mercado em modelo de oligopólio, né? Como a gente vê com as companhias Isso. aéreas, Sim. que aí Isso. o serviço com a pretexto de supereficiência vai sendo degradado na base e tudo que você precisa mais tem que ser Sim. pago aí a diferença. Isso. E é nesse ponto que nós queremos nos diferenciar com atendimento. Sim. Todo cliente tem atendimento. Então, claro, temos clientes de outros estados que é fazer moto. Entretanto, eu não gostaria. Eu prefiro ter filial para que o cliente vá tomar café Para ter conosco. proximidade. E essa proximidade é essencial, DJ, porque, veja, as famílias, elas abrem coisas íntimas para nós. Sim, porque vocês trabalham com o patrimônio da família, né? Isso. Não é que nem não é um B2B da empresa, né? Isso. É a família. Isso. Envolve decisões Sim, estratégicas da vida, né? Sim. E dores também, né? Então, Sim, imagina. principalmente, né? Um pai que de repente não deixa herança para um determinado filho e aí Sim. e deixa para os outros. Sim. E aí sim. ele é complexo, né? Tem muito conflito familiar, é bem citado, certeza. Vilela. Então tem situações de brigar entre herdeiros. Gente, como é que você vai resolver isso por videoconferência? Não Sim, dá? é delicado. Não tem como. E segundo, né? Vamos ser honestos. Ninguém quer abrir seus sonhos ou seus receios Sim, para alguém que não conhece. para uma inteligência artificial, para um robô ou para um telefone. Então, a nossa filosofia, voltando à sua pergunta, Sim. Vilela, não é franquia. A ideia é expandir com filiais. Com filiais mesmo. Eu faço questão de controlar todo o processo. Legal. Toda a tecnologia é nossa, ela não vai ser levada ao mercado, é só interna. Porque, de fato, eu construí a empresa para proteger o patrimônio das pessoas. E você tem um perfil de família, ou faixa de... A partir de tanto entra, porque aí, como tem um envolvimento maior humano, você precisa ter um ticket maior também, né? Sim. A questão do ticket ela é um pouco delicada, porque tem, assim, desde tickets altos até casos de pessoas que, financeiramente falando, não tinham muito dinheiro, mas, por exemplo, tem muito imóvel. Entendi. Tem uma gestão profissional. Nós atendemos. Tem outras situações. Mas isso é contabilizado como um patrimônio, né? É um patrimônio, mas, digamos, é alguém que você vai para uma instituição financeira, ela nem olha para você. Entendi, porque está imobilizado. Porque Tá imobilizado, né? Não tem liquidez. Às vezes, assim, pessoas têm participações societárias. Eu quero planejar o sucessório, talvez eu vá vender, não sei se eu vou vender, eu quero preparar alguém para assumir. Nosso papel não é fazer exatamente isso, é encontrar quem ajuda nisso. Mas o planejamento prévio é nosso. Então, tem muitos casos que o cliente não tem patrimônio ainda, mas ele vai ter. Então, ele nos contrata para deixar tudo organizado. Porque, só dando um exemplo, né? Questão de venda de empresa. É muito comum a pessoa só olhar para isso na hora de vender. Aí começa pelo balanço. O balanço está uma zona. O capital social do cara é R$10.000. De investimento em startup, normalmente é isso, né? 100 milhões por ano. Fatura 100 milhões. Aí você vai fazer o ganho de capital, vai tributar praticamente tudo. Poxa, mas eu não quero vender, mas onde é que estava o preparo contábil prévio? Não existe. Então, o nosso papel de planejamento é isso. É olhar para toda a sua vida, todo o seu patrimônio antes de fazer qualquer coisa. E corrigir rota e buscar maneiras de você não pagar tanto imposto. Óbvio, sempre dentro da lei, né? Claro. Nunca sonegando. Tem muita gente que acha que planejamento tributário é não emitir nota, né? Sim. Então é bom deixar isso claro. O nosso papel é tudo que a legislação nos permite fazer, só que assim, é fazer elisão fiscal. Pagar pouco, e depois também alocar esse recurso de modo adequado, porque aí vem o segundo problema. Nós temos também muitas situações de pessoas que fizeram exit, fizeram venda dos seus negócios. E aí tem muitos que acabam se comportando como ganhador de Mega Sena. Começa a torrar o dinheiro. O cara já vem com uma Ferrari no dia seguinte. Não, assim, Viajava antes lá atrás no avião, agora já é primeira classe. O padrão sobe assim. Igual foguete, né? O foguetinho. Cara, é complexo isso, né? Só que daí ele perdeu o fluxo de caixa, e aí como ele não olha para fluxo de caixa, ele não se toca, quer dizer, ele tinha uma remuneração da empresa, ou tinha uma distribuição de lucros, agora não tem, e ele esquece. É óbvio, parece óbvio o que eu estou falando aqui, mas infelizmente não é óbvio para as pessoas físicas. Geralmente ele tem um planejamento estratégico bem definido do negócio, mas ninguém faz para a pessoa física. Percebe? Sim, sem dúvida. Ninguém olha. Sim. E aí, neste caso, gente, já viu de tudo. O sujeito já comprar apartamento absurdo. Já vi caso do cara comprometer 100% do capital em 6 meses. E não tem renda.
comprou a mansão dos sonhos e não tinha como pagar a estrutura. Não tinha como pagar a empregada, né? Vai na emoção, né? Não consegue pagar o jardineiro, não consegue pagar nada. Entendeu? Então, o nosso papel é olhar para isso tudo. Quanto custa a sua vida? Né? Fluxo de caixa. Nós pegamos o extrato do cliente, nós é que fazemos a auditoria. Foi um trabalho praticamente de uma mentoria, né? Sim. Fernando, porque na realidade assim, senta com o cara começa a abrir a história dele todo, então uma relação de confiança absurda que tem que ser estabelecida, né? Que você está falando de repente com o patriarca ou com a matriarca, enfim, e que isso vai se estender para os filhos também precisam confiar em vocês. Sim. Porque às vezes assim, o Fernando é de confiança do meu pai. Mas, cara, não conheço, Fernando. Então, é tudo um trabalho, inclusive, de psicologia, de relacionamento que vocês precisam ter, mesmo sendo da área financeira, porque por vezes as pessoas pensam assim, o cara da área financeira não tem tanta relação, é mais frio, é mais distante. Mas, cara, você tem que entrar num viés de conversar com o cara de 80 anos ou 90 anos, que é o avô, ou é o pai, conversar com o de 50, conversar de repente com o filho e com o mais novo, e todos esses se relacionarem bem com você ao ponto de terem confiança em você. É quase o médico da família, só que na questão da financeira. É mais ou menos isso? Ou eu tô errado? Não, é isso, perfeita analogia. É o médico da família que fez o parto, o meu parto, fez não sei o quê. Assim, mas médico das finanças da família. Mas porque é muito importante a relação de confiança. Se não tiver relação de confiança, nossa família acabou não tendo o resultado que imaginávamos na segunda geração, porque daí fizeram a parceria lá com o Fernando, né? Sim, é verdade. A responsabilidade acaba indo, uma responsabilidade muito grande, né, cara? Não, é gigante. E eu acredito que também, corrija-me se eu estiver errado, toma um tempo significativo do planejador. Sim. Porque se a gente for trazer para o ambiente corporativo do negócio, um planejamento estratégico é algo que leva tempo para se fazer numa empresa. Muitas horas, dedicação, debruçado, muita gente envolvida no processo. Um planejamento financeiro e até mais que financeiro, tributário, enfim, né, quase que um planejamento de vida de uma família, também talvez seja mais demorado que uma empresa. Uma empresa se acessa os dados com relativa facilidade. Pega lá do ERP os dados de venda do ano, pega quanto a gente investiu em marketing, pega quanto a gente investiu em viagem, pega isso, pega aquilo. Tá tudo, na maioria das vezes, registrado. Uma família é a que você acabou de falar. Precisa de uma certidão de não sei o que, não sei onde é que está. Precisa de um documento, não sei o que, não sei onde é que está. Aquele terreno que o OPA comprou, não sei quando, tem documento? Não sei. Tem uma casinha em cima do terreno do OPA. Tá lá um cara morando já há 15 anos. Usa o capião, não usa. Manda um jagunço tirar o cara. Certamente você não é o jagunço, né? Não, eu não, Mauri. Aí chama o Mauri. Aí chama o Mauri. Aí ele faz aquela cara de mal, né? E, Fernando, do ponto de vista das famílias potenciais clientes, qual pode ser o ganho, assim? Como que se traduz isso, como que se tangibiliza essa vantagem de não estar atrelado às obrigações de metas de uma bandeira, né? Instituição no financeira. curto, no médio e longo prazo, enfim, qual é a diferença? Ou dá um exemplo específico, cara, isso aqui dava tanto e a opção que a gente apresentou dava tanto, por exemplo. Rapaz, tem um monte. Vamos lá. É que na verdade nós temos os ganhos palpáveis e os intangíveis, né? Que nós não conseguimos medir. O intangível que eu posso dizer, isso já que eu ouvi de alguns clientes, é a seguinte frase: é que chegou num ponto que o patrimônio me dava mais trabalho do que benefício. É uma frase. Isso, inclusive, é um ponto de procura. E não é errado, porque, caramba, eu tinha contas em 3, 4 instituições, eu tinha que tirar tempo do meu negócio para consolidar isso ali. Então, além de eu não saber exatamente se era o melhor, porque cada instituição puxa para um lado, puxa para outro, né? Eu não conseguia ver isso de maneira única. Então, eu gastava horas com trabalho manual, que, óbvio, o dinheiro é meu, não vou delegar para ninguém. Eu tinha que fazer. E aí eu deixava de ter rendimento na minha empresa, é uma empresa de porte. Então nós medimos ali só o que ele conseguiu agregar de valor na empresa. No tempo, segurança. Segurança por não estar ocupado, já pagou com sobra o nosso custo, vamos dizer, né? Nem tô falando de rentabilidade. Foi ter liberado ele e ele ter ficado tranquilo para focar no que dá dinheiro, que é negócio. Sim, certo? No core. Que na verdade, gente, assim, isso também é outra mítica, né? Aproveitando o parênteses.
Muita gente diz que vai ficar rico com investimento, vê muito vídeo no YouTube, muito mentor. Sim. Guarde R$500 por mês, você vai ter uma Ferrari, você vai ter tantos milhões daqui a 40 anos. Gente, investimento não deixou ninguém rico. Nenhum dos nossos clientes ficou rico ou patrimonialmente bem investindo. Fizeram isso trabalhando, empreendendo. É isso que dá dinheiro. Então tem que tomar cuidado com os desvios. Nosso papel é manter o cliente focado, foca no que você faz bem. O resto tudo você delega para nós e centralizando, a gente cobra da gente. E aí, exemplos de... assim, muito simples, tá? Risco e retorno. Hoje as instituições, elas estão vendendo muito título de dívida para os clientes, debêntures incentivadas. Agora, em dezembro de 2025 é o produto da moda. Por quê? Porque essas empresas estão indo nos bancos, estão precisando de crédito, o momento econômico ele é delicado, só que para as instituições também é um momento delicado para emprestar, vocês concordam? Sim, sem dúvida. Com essa taxa de juros, as empresas operacionalmente indo mal, mas ela não quer deixar esse cliente na mão. Então o que a instituição faz? Olha, eu tenho uma solução. Eu vou levantar dinheiro para você, vou estruturar debêntures e distribuo para a pessoa física, para o investidor pessoa física. Então o risco vai para o investidor pessoa física. Sim, isso é certo? Sai do jurídico. Sai do jurídico, então não é balanço do banco. O banco ajudou o cliente e repassou o risco para o cliente pessoa física, que nunca sabe o que tem por trás. E aí vem o Fernando É uma caixa preta, né? É uma caixa preta. O Fernando Técnico, a nossa empresa, por isso que é o lado bom de um ser comercial, né? Nós somos, na verdade, todos técnicos e analistas. É pegar o balanço, é olhar o negócio, tá, isso aqui é viável, isso para de pé ou não? É seguro pôr o dinheiro do cliente aqui? Essa é a primeira pergunta. Eu coopero o dinheiro da minha mãe aqui? Não. Se não, já para ali, nem se toca no assunto, nem se fala naquilo. E aí, hoje, essas debêntures, por exemplo, são emitidas a IPCA mais 7, IPCA mais 8, são isentas de imposto de renda, ok. Mas daí tem um outro produto bancário que é LCI, ou LCA, letra de crédito imobiliário, ou letra de crédito agrícola, que os grandes bancos emitem. Então, qualquer uma das grandes instituições sólidas, eu posso pegar esse produto, e que ele está me pagando aí 90, 91, 92% do CDI. Isso aí, se eu pegar hoje, com uma Selic de 15% ao ano, eu estou falando de um IPCA mais 9. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais sólido? Uma empresa que emitiu debêntures a IPCA mais 7, que muitas vezes eu nem posso confiar naquele balanço e muitas vezes eu não posso nem confiar na auditoria, ou um produto estruturado desse para uma instituição sólida, que tem inclusive lastro por trás. Percebe? Só que o que acontece? As instituições não querem, porque esse tipo de produto não é rentável para elas. Mas é rentável para o cliente. Isso. Aí eu incentivo no lugar errado. Exatamente. Então, as pessoas, infelizmente, principalmente quem tem mais liquidez, quem tem assim, vamos falar em números, dos seus 3, 4 milhões de reais em liquidez para cima, as corretoras já não atendem, porque aí você vai entrar com aquela coisa do FGC, são produtos menores, que não dá para colocar tudo lá, naturalmente vai ter que ir para a instituição maior, só que daí lá dentro, quem atende também não vai ter o incentivo de fazer o melhor. Então, eu já poderia acessar produtos muito melhores, só que quem orienta não mostra. Então, essas pessoas já estão pagando pelo nosso serviço sem ter o nosso serviço. Que é correndo risco desnecessário, tendo rentabilidade abaixo do que deveria, ainda mais no momento como o de agora. A rentabilidade é sedutora, mas o risco inerente é muito grande, né? Que entra naquelas muito faladas, os COI. Sim, os famosos. Que tem, nessa linha também, né? É nessa linha. Estatisticamente, 87% dos COIs dão zero. Essa é a estatística, tá? Nossa. Então tem que sair correndo. Não, fuja. É cilada, Nino. É cilada. Caramba. E como é que você vê essa questão o cenário do mercado? Fala um pouco sobre isso, né? O cenário atual de mercado e perspectivas, do ponto de vista da gestão das famílias, né? Como é que você tá vendo a dinâmica do mercado? Assim, nós somos muito conservadores. Às vezes mais do que o cliente, tá? Porque, assim, de novo, o nosso papel é proteger o patrimônio. Na realidade, vocês são guardiões do patrimônio. Isso. Esse seria o... Isso, então, assim, claro que nós gostamos de risco, mas sempre risco calculado. E lembrar que correr risco é diferente de fazer aposta. Sim. Certo? Risco é quando você sabe o que você está fazendo. Aposta, você só vai no oba-oba. Eu vou pôr um dinheiro ali e vamos ver o que dá. Essa é a diferença.
Então, no atual cenário, nós estamos sugerindo, né, e mantendo recursos mais em liquidez em grandes instituições sólidas. Primeiro porque de todos os projetos que chegam para nós investirmos, quase, assim, pouco mais de 90% eles não conseguem rentabilizar a Selic. Esse é o grande desbalanceamento, aí, o desequilíbrio que está acontecendo no mercado. É né? isso aí. E assim, ó, eu particularmente fico muito triste porque eu sou empreendedor. Uhum. Eu me coloco no lugar de quem está captando recurso, Sim. de quem quer investir no negócio, e principalmente, digamos, o setor de indústria, que é intensivo em capital. Sim, claro. É muito triste. Pessoas que acreditam no país, querem que o país vá para frente, só que é economicamente inviável. Né? Então, assim, é a mesma barreira que ele está enfrentando no banco, é a mesma barreira para a emissão de dívida. Então, só que, de novo, eu estou fazendo meu papel de proteger, e hoje é não correr risco, infelizmente. Não dá para correr risco. Então, agora eu estou fazendo isso com praticamente todos os clientes, eles estão líquidos em grandes instituições financeiras, e a gente agora precisa acompanhar para onde a economia vai. Os indicadores mostram que a economia deve esfriar, inadimplência de pessoa física bateu o recorde histórico, inadimplência de micro e pequenas empresas também está chegando no recorde histórico. Então, é questão de lógica, certo? Nós sabemos que nós vamos ter uma piora de consumo Progressiva. Certo? Então, agora, não é hora de ganhar, é hora de cuidar. De proteger. De proteger. Futuramente, se a gente conseguir fazer as reformas necessárias, né, que eu torço sim, e acredito que em algum momento a economia volta a melhorar, taxa de juros baixa, aí nós estamos com caixa para voltar a investir em projetos. Então agora é o momento de ficar mais tranquilo. Ô Fernando, me diz uma coisa, um processo e um projeto que nem o da Finander, né, que você citou até na tua apresentação inicial, de que muitas pessoas, há alguns anos atrás, quando você começou a empresa, sequer sabiam que existia esse tipo de serviço, né, esse tipo de possibilidade. Hoje, alguns anos após, ainda tem muita gente que desconhece. Esperamos que depois do episódio aqui do podcast Novo Hunter, né, DJ, as pessoas passem a entender um pouco mais o papel do planejador financeiro para a família propriamente dita. Mas como é que acontece a comercialização, né, a venda desse serviço? Né? É uma venda por indicação? É uma venda onde você tem que ter uma presença, sei lá, digital, né, sólida, consistente, sóbria, que mostre para o cliente assim, porra, é isso que eu quero para mim, contratar uma agência para fazer um trabalho, investir em eventos, de repente uma forma de venda, eu investir em eventos que possam mostrar o serviço que eu disponibilizo para o meu cliente automaticamente gerar interesse nele. Como é que eu atinjo esse cliente para que ele venha ao encontro dos serviços da Finanzer? A história é longa, viu? Ok. O primeiro ponto, o nosso modelo que prioriza atendimento, olho no olho. Nós fazemos questão de manter isso no DNA da empresa. Então, cada planejador, ele consegue atender, em média, 3 a 4 clientes novos por ano. Ok, 3 a 4 novos, mas ele tem uma carteira. Isso, e nós, assim, ó, pelo que estamos vendo hoje, um planejador ele vai ter de 15 a 20 clientes na carreira dele. É o máximo, é o limite. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós estamos falando de 15 por pessoa na carteira. 15 a 20 por pessoa ao longo da vida. Claro, tem troca, né? Tem gente que sai, entra novo, mas porque assim, ó, primeiro que tem seu profissional muito bem formado, certo? Sim. Precisa entender de tributação, de negócio, legislação, investimento no Brasil, investimento no exterior. Toda essa formação é feita por nós. Eu formo dentro de casa com essa filosofia. Então ele vai levar 4 a 5 anos para, digamos, fechar o auditório dele. Para ficar um sênior. Para ficar um sênior, certo? Então, justamente por isso, eu hoje não faço propaganda, não divulgo o serviço, porque você se vier um volume maior do que a gente consegue absorver, eu não consigo. Você tem que crescer de forma orgânica. Exato. E assim, ó, e para mim a qualidade é mais importante do que eu trazer volume de cliente. Assim, a entrega para mim é sagrada. Então, basicamente, para você crescer, você precisa primeiro
entender qual é o ponto que vai chegando próximo do limite de crescimento, captar um novo profissional no mercado, Isso. qualificá-lo para que ele atinja o patamar. Lógico que vão ter situações diferentes, de repente alguém já vem mais sênior, né? Você não precisa Isso. de 4 anos, vai precisar de 1 ano para deixar ele Isso. pronto, ou meio ano, enfim, outros vão precisar dos 4, e aí sim ir formando a carteira dele. Isso aí. Então é um ciclo. É um ciclo. Então, assim, ó, eu vim testando isso nos últimos 6 anos. Primeiro, eu queria saber se uma pessoa que viesse de mercado, primeiro, ela viraria nessa carreira? Ok. Ela consegue ser bem-sucedida? Os 3 casos que entraram foram bem-sucedidos, 100% de sucesso. Ok. Claro, desde que vem a pessoa certa, né? Aí vem o perfil O correto. grande desafio é Você esse, vê é o encontrar a perfil. pessoa certa, É, porque seleção é o bem perfil. feita. é contratar com calma e demitir Isso. rápido. Isso. Agora o cara comercial falou aqui, né? Mas é mais ou menos isso, né? É isso. Você tem que contratar com muita calma e Sim. se viu que o cara não dá, você tem que tirar o cara o quanto antes. Porque se você Sim. entra no teu ciclo de 4 anos com o cara e depois de 3 anos descobre que ele não funciona, é Jesus, né? Não tem como. Não, eu sou muito chato com isso. É, É acompanhado de perto, tanto que eu brinco que no primeiro ano que o planejador entra, ele tem um copiloto, ou sou eu ou a Júlia, que é outra planejadora imagino. sênior. Tem que ser. Precisa ter um copiloto, para ver se ele vai pegar o Sim, jeito, se não vai, se evolui. A culturação é muito forte, né? Isso é essencial, Tem que então Tem um processo de cultura muito forte. tem. A pessoa tem que ter os valores muito alinhados com a gente antes de entrar, porque assim, valores você não ensina, né? Sim, Competência perfeito. você treina, mas Sim. valor não. Ainda mais, veja, gente, nós lidamos com negócios muito grandes, negócios sigilosos. Imagine se isso vaza, imagine se Sim, alguém eu acho que esse é o ponto mais... divulga. Assim, a confiança confiança, Isso honestidade é inegociável, né? é inegociável, é inegociável. Então, essa também é outra razão pela qual nós não divulgamos tanto, porque se eu divulgar, dado que as pessoas ainda não sabem o que é um multifamily office, não é comum, eles nos confundem com tudo que a gente não é. Ah, vocês só fazem investimento, vocês são corretora de tal lugar, vocês são filiados a algum banco, vocês são advogados, a pessoa pergunta. Não, na verdade nós trabalhamos com todos esses profissionais. Nós fazemos estratégia. É isso. Então, quando você fala de como é algo que as pessoas não convivem, não conseguem muito processar específico. isso, é muito específico, né? Então daí é outra razão por não divulgar ainda, mas claro, a gente quer fazer um trabalho de branding mais adiante. Quando estivermos com os processos melhor formados, eu consegui fazer a esteira de formação de mais planejadores. Ok. Até então era 1 a 1, né? Então a partir do ano que vem a gente vai começar a formar mais planejadores, ver como isso roda. Aí sim, talvez caiba um branding mais bem feito. Uhum. Uma E estratégia também- um pouco mais agressiva de captação. É. Isso. E assim, nós gostamos muito de eventos porque daí evento mostrar é bacana. conhecimento. Sim. Porque, na verdade, a gente lida com conhecimento, né? Sim. É isso. Então eu prefiro mais os eventos, porque nós conseguimos nos colocar à disposição, nos apresentar, e nós sempre conseguimos agregar algo na vida das pessoas, porque sempre ela leva algo que pode ser útil para o caso dela, né? Eu ia até dizer, pro modelo de negócio de vocês, eu investiria sim, olhando para uma estratégia comercial em evento, porque faz muito sentido. Sim. Porque o evento você consegue, fazendo um evento bem estruturado, com poucas pessoas, né? Não Isso. um oba-oba, você consegue dar atenção condizente com a expectativa da pessoa que está lá e dirimir essas dúvidas que porventura ela tem e tal, e de fato se posicionar como um facilitador, né? Sim. Dentro do processo, que é isso que é a proposta da Finanzia, né? Então, eu acho que faz muito sentido o evento, Tem né? um O contato evento. humano, né? Sim. Nós fazemos questão. Fazemos Aham. questão. Legal. E, Fernando, como que vocês são remunerados? O processo é fixo, é variável, é em função de resultado? Vocês têm, eu imagino, vocês estão estruturando relações de longo prazo Sim, com os clientes, da vida né? toda. Sim. Como é que isso acontece ao longo do tempo? Ótima pergunta da DJ. Nós cobramos um FII que geralmente ele é um percentual Em cima cobrado anual. do patrimônio. em cima geralmente do patrimônio financeiro, Ok. tá? Então, digamos, Não ele... do patrimônio imobilizado, por exemplo, prédio ou Não. empresa. Não, assim, isso entra no pacote, fazemos a gestão, fazemos a análise, mas nós não cobramos porque é um patrimônio que o cliente já tinha. Sim. Uhum. E muitas vezes tem situações que o cliente vai ficar com esse patrimônio imobiliário e outras que não. Ele foi colocando para colocar o dinheiro em algum lugar. Mas quando você coloca estrategicamente, não casa com os objetivos da família. Ok. Então, nesse caso, nosso papel também é fazer análise. Digamos, eu tenho um terreno. Esse terreno aqui é muito bem localizado. Tem potencial de valorização. Nossa recomendação é não venda, fique. Eu quero gerar aluguel.
Podemos fazer um BTS, podemos perguntar com uma construtora, aí nós procuramos os agentes de mercado e levamos isso. Aí nós ajudamos com a parte de contrato, aí a nossa experiência de negócios. Olha, isso aqui cabe melhor para essa área, por exemplo. E já executamos junto com ele, trazemos um profissional especializado e já entregamos pronto para o cliente. Ele não se incomoda com isso. Então, daí, neste tipo de situação, a gente vai cobrar geralmente um FII de 1% ao ano de taxa de gestão, que ele é cobrado mensalmente, então tá 0,08% ao mês que ele paga para nós. Isso é certo? patrimônio. E que faz tudo, né? Para olhar o tributário, para fazer a gestão financeira dele. Então, como geralmente só redução de risco e mudança de carteira já rentabiliza mais do que ele já tem, fora economia de impostos, fora negócios estruturados que a gente traz, e mais os que estão fora de mercado financeiro. Teu né? objetivo, teu incentivo inicial é fazer ele ganhar 1% pelo menos a mais do que ele ganharia de outra maneira, né? Sim, a filosofia é de Ele já sócio. paga. Sim. Né? O que a gente vê é ó, nós vamos ser teus sócios. Com essa taxa, eu remunero, e sendo bem transparente, metade do planejador. Uhum. Porque ele que tem o contato, ele é que tem que ter o interesse em defender o cliente. E a regra é muito simples. Se você for um profissional bem qualificado e entregar resultado para o cliente, ajudar o cliente a tomar as boas decisões, o patrimônio dele cresce, correto? Sim, você ganha mais. Cresce. A empresa cresce junto com o cliente e o planejador cresce com a mesma base. Por isso que nós não temos a filosofia de ficar captando agressivamente. A nossa filosofia é cuidar de quem está com a Nem de aumentar a gente. carteira do planejador em demasia, né? Ficar com Não. 50 clientes. Não, ele tem que cuidar de quem está com ele. Isso, inclusive, é muito citado quando alguém vem trabalhar com a gente. É essa capacidade de cuidar da pessoa que é avaliada. Porque daí o cliente, quem tem mais patrimônio, gente, o que é mais valioso para essas pessoas? É confiança. Sim, sem Concorda? dúvida. E eu ouço muito isso das pessoas. Poxa, eu tinha um gerente que me acompanhava há 10, 15 anos, ele me ajudava, aí ele saiu. E vocês veem que as instituições têm cada vez mais rotatividade. Além da distância que a gente falou, poxa, não existe mais vínculo, certo? Imagina se você puder ter um profissional independente que está do teu lado, que conhece a tua vida, ter um conselheiro mesmo, Sim. que vai te acompanhar ao longo da vida. Não seria legal? O quanto isso agrega de valor? Quando essa pessoa te ajuda a tomar decisões. Então, quando você entra nesse método, digamos, somos sócios e é ganha-ganha para todo mundo, Perfeito. todo mundo realmente ganha, né? Porque todos estamos indo para a mesma direção. Acredito que quando você cita aí, uma das coisas bem interessantes é quando o planejador ajuda até nesse elo de conexão com o destino, né? Falou num terreno, né? Um terreno, de repente, bem localizado, interessante, assim sucessivamente. Como é que eu consigo fazer essa ponte, né? Para o cliente entender que esse terreno poderia ser construído um prédio, nesse terreno talvez fazer um loteamento e assim sucessivamente. E o legal são as facilidades que vêm junto, né? Do tipo, não, beleza, a decisão é essa, vamos lotear. Isso. Então, deixa a gente ir atrás de como seria a melhor situação para fazer esse loteamento, assim, vai ser loteado para galpões empresariais ou vamos lotear para casas, né? Como é que nós vamos fazer? E dar o melhor destino para aquele espaço que o cliente tem. Isso, e aí nós fazemos pesquisa de mercado prévia. Nada é feito sem dado e nem pesquisa. Tá? Então, primeiro, como é que o mercado está saturado? Tem demanda? O que tem demanda? O que vai valorizar mais esse patrimônio a longo prazo? E aí, vamos fazer um comparativo. De novo, falando de imóvel, por exemplo. O pessoal gosta muito de comprar apartamento na planta. Sim. E é legal. É uma poupança que você está fazendo, é melhor do que não fazer nada, correto? Só que entre você comprar isso e daqui a pouco você adquirir uma área bem localizada, num prazo de 10 anos, o que vai valorizar mais? Um apartamento ou um terreno bem localizado? Muito provavelmente um terreno. Porque eu tenho mais potenciais de uso. Apartamento eu consigo replicar, concorda? Toda hora saem novos projetos, novos prédios, eu sempre terei mais apartamentos. Agora, terrenos bem localizados, eles acabam. Então, nosso papel é justamente isso. Tomar decisões de alocação de recurso naquilo que vai valorizar mais o seu dinheiro. Basicamente é isso. Aí, pensando, assim, Fernando, numa questão de que o que traz mais segurança para o cliente? Você está bastante, vamos dizer assim, experiente nessa questão. Quando você fala dos teus planejadores, tem um perfil definido para esse cara, né? Que a gente pode até chamar do novo Hunter, vai lá, mas tem um perfil definido para esse cara? Porque assim, eu acredito que deva variar muito de acordo com o perfil do cliente, né? Se o cliente a família que veio para a Finância tem ali um patriarca, uma matriarca com uma certa idade, são pessoas mais conservadoras, são pessoas, de repente o teu planejador tem 25 anos de idade, né, ou 27 anos de idade,
isso, por mais técnico e conhecedor que tenha, talvez crie um impacto inicial, ou não sei, eu queria justamente entender isso. Ou não, ao contrário, vem uma família jovem, um pessoal bem jovem, teu planejador, vamos inverter, né? Tem 80 anos de idade, sabe? Não, eu sei que você não tem, mas inverte o processo, né? O planejador. Existe a necessidade, como muitas vezes na área comercial se faz, importante, né? A questão de meio que espelhar, não criar atrito, seja na imagem, na postura, porque eu acredito que, para gerar confiança, tá mexendo com o patrimônio das pessoas, né? Sim. Olha, é uma boa pergunta. Assim, não existe uma resposta exata para isso. Eu tenho certeza. Mas baseado na nossa amostra, todos são pessoas entre 35 e 40 anos, os planejadores hoje têm essa faixa de idade. Legal. Tem experiência e que tem energia. Tem experiência e tem energia. Legal. Sim, o que eu vou falar aqui é teoria, né? Não é uma verdade absoluta. Hoje, para planejador, eu prefiro nessa faixa de idade, por questão de maturidade. Claro. Né? Já se tem uma vivência, tem uma clareza do que quer para a vida, concordo, já tem uma estabilidade também. Não vai ficar, digamos, testando, né? Vou para lá, vou para cá. É mais seguro, né? É mais seguro. E geralmente, olha que coisa interessante, é o pessoal que está saindo das instituições hoje. Porque o pessoal que já estava na instituição há 10, 15 anos... já experimentou, né? Porque o pessoal que entrou quando a instituição não era tão agressiva quanto é hoje. É que elas vêm ficando muito agressivas ao longo do tempo. Então, ele é do tempo que elas tinham mais valores. Certo? Defendia mais o cliente do que hoje. Então, esse profissional ele está deslocado. E, infelizmente, para muitas pessoas no mercado, muitos negócios, 35, 40 é um cara velho. Para nós, não. Sim, pelo contrário. Pelo contrário. Ele passa segurança mesmo, né? Passa segurança. E tem esse alinhamento filosófico até, né? De querer trabalhar no interesse do cliente, né? Talvez até já... Eu acho que se a gente for buscar, né, um pouco no tempo, foi mais ou menos, talvez, né, nessa faixa etária, onde a gente tomou algumas decisões na carreira do tipo, é isso realmente que eu quero fazer. Eu estou sim, eu já experimentei várias coisas, profissionalmente falando, e não, aqui eu me encontrei nessa posição. É essa parte do campo que eu quero jogar. Sim. Então, acho que isso é legal, porque quando você logo sai da universidade... A tendência é você estar querendo recuperar o suposto tempo perdido, né? Então agora eu tenho a formação, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero viajar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. É porque você tem uma pseudo-liberdade, né? Quando você estava preso dentro da universidade, você não podia fazer. Então tem uma pseudo-liberdade que eu posso viajar, posso ficar... Então é aquele período onde o cara está com muita energia e querendo experimentar muitas coisas. Aí, isso, um ciclo 10 anos, 15 anos, aí cada um tem sua velocidade, né? O cara vai chegar à conclusão que isso aqui para mim funciona, isso não funciona, isso eu quero, isso eu não quero. E talvez trabalhando numa instituição financeira mais agressiva, como é a realidade de hoje, ele entenda que não, eu gosto da agressividade ou eu não gosto da agressividade. É isso aí. E eu quero estar trabalhando num projeto um pouco diferente. É quase que um mix, né? Entre princípio, filosofia, conceito e negócio. Porque tem um pouco disso, né? Sim. Tem um pouco de propósito de verdade, né? Tem um propósito. Vamos contar com o médico, como você falou antes. Ele tem o propósito profissional, né? Assim como um bom advogado, o planejador financeiro, ele se assemelha a um profissional liberal. Porque é uma carreira que você pode fazer até morrer, literalmente. Na verdade, sim, se você mantiver a curiosidade, o hábito de atualização, né? Que é essencial. Acho que esse é o ponto. Nosso negócio não é pra gente acomodada. Gente acomodada não sobrevive. É só olhar. Ainda mais no Brasil, né, cara? Não, Brasil... A lei muda todo o tempo. No Brasil... Aqui não é pra amador. Alvo móvel, né? Aqui não é pra amador. Alvo móvel. A lei é um alvo móvel. É uma vibe. Lei, tipo mercado, regra, tendência, tudo. Tipo lei, tipo não sei o que, né? É isso aí. Fernando, além dessa preocupação, esse olhar, né, do ponto de vista do teu potencial cliente, né, essas famílias que têm patrimônio a proteger e a ajudar a crescer, além de olhar para ter atenção com as instituições grandes que podem não estar fazendo o melhor no interesse dessas famílias, o que mais eles têm que prestar atenção no mercado, ficar bem atentos e que vocês ajudam a resolver? Um enigma rapidinho aqui. Imagina que você tem, sei lá, 500 mil reais para investir. É até um teste que eu sugiro todo mundo fazer, tá? É divertido. Chega com 500 mil reais e pergunta para cada um dos seus gerentes de banco o que fazer com esse dinheiro. Se você tem conta em corretora, pergunte para o agente autônomo o que fazer.
Pergunta para o seu advogado, para o seu contador e para um corretor de imóveis que fazer Não, o dinheiro. cara já ofereceu para mim título de capitalização. Você Tinha concorda? método de capitalização. E falar com seus amigos, com seus familiares, ninguém vai dar uma resposta repetida? Uhum, Cada um vai dar uma direção, uhum. certo? Sim. E o que acontece quando você não tem direção? Vai para qualquer lugar e não tem. Qualquer lugar Qualquer lugar serve. serve. Qualquer lugar serve. Então, o patrimônio é exatamente isso. Gente, eu tenho tanta história para escrever um livro com os causos que a gente vê lá, inclusive dos absurdos, que na verdade a pessoa, quando ela passa a ter patrimônio, ela vira um alvo. Sim, um alvo. Os abutres começam a cercar, né? Aí aparece amigo, parente, vendedor de tudo. Gente, é uma desgraça. O cara não consegue tomar um café em paz. Ele vai no clube, tem alguém vindo oferecer uma oportunidade. Porque assim, todo mundo quer ganhar algo com ele, quer vender algo para ele, né? Então, o nosso papel é justamente ouvir todo mundo. Colocar um anteparo, né? Colocar o anteparo. Primeiro, faça o desenho, a planta da tua vida. Para onde a gente vai? Ok, é só isso aqui. Aí que eu vou conversar com quem fornece aquilo. Sim. O que não fornece aquilo, você não vai nem conversar. E o que não, e concorda que se me oferecer algo que não cabe para esta estratégia, eu já descarto, eu nem vou gastar energia, concorda? Claro, perfeito. Não cabe para a estratégia. Então é isso que essas famílias hoje não têm isso, PJ. Porque aí recebe todo mundo, aí Até tudo uma serve. questão de não criar desconforto, né? Também, porque muitas vezes são pessoas próximas, são amigos, né? Sim. Então aí de novo, aí onde entra o Mauri, né? É claro. De novo, aí entra né? o Mauri, não aí o entra o Fernando. Mauri, não o Fernando. É o buffer, né? E a regra do cliente passa o nosso contato. Não faça nada e você fala com a gente. Quero te oferecer qualquer coisa, dá o meu cartão, ou o cartão do planejador, né? Uhum. Fale com o planejador. Todo mundo é bem-vindo no escritório, né? O Vilela já foi lá. Fui lá. Todo mundo é recebido com um cafezinho, conversamos com todo mundo, ouvimos propostas de todo mundo. E, claro, infelizmente a maioria é furada. Infelizmente. Só que já aconteceu o caso de ser uma proposta muito legal, que a gente entrou no nosso funil, foi bacana, aí formamos um grupo de investidores e levamos até mais recursos para aquele projeto. Então, como eu falei, nós queremos bons projetos, certo? E aí, de novo, quando a gente estabelece isso no mercado profissional, o que é mercado profissional? É você ter critérios e ter processos para fazer, Sim. correto? Porque algo com pessoa física, não. Eu vou pelo emocional, pelo sentimento, pela Perfeito. proximidade. E é isso que a gente gostaria também de levar para as pessoas, que isso é cultural no Brasil. Isso já ficou bem evidente. Visto que cuidar de patrimônio e de dinheiro é algo muito íntimo, afinal o bolso é o órgão que mais dói, né? Sim. Eu quero me cercar de pessoas de confiança. Eu sempre vou consultar um amigo, alguém que eu admiro, certo? O empresário que está bem. E ele vai me dar uma dica, só que ele está dando uma dica que muitas vezes serviria para ele. Serve para ele, mas não para você, Mas não para você, e muitas vezes ele também não sabe o que está fazendo. Então seu amigo também pode estar indo pro precipício e você não sabe. E vamos, eu sei que você é um cara muito tranquilo e está sempre olhando para um lado mais positivo, mas a gente tem que considerar nessa tua equação aí a inveja, né? Porque às vezes você vai conversar com um empresário, ou com um amigo, ou com um parente, e ele até então era muito receptivo, mas a partir do momento que ele descobre que você tem um patrimônio realmente interessante e que ele desconhecia, e que por vezes pode ser inclusive maior do que o dele, não necessariamente ele torce para que você se dê bem, né? Então, são aquelas questões assim que a gente que está envolvido com o negócio, a gente percebe muito isso, né? Muitas vezes acontece em pontos de inflexão, né? Quando a pessoa faz uma venda de empresa. Exatamente, ainda de uma hora para outra você sai de um empresário relativamente pequeno, que não me incomodava, para um cara que vendeu uma empresa e foi para um outro patamar, ainda mais quando ele faz aquilo que você falou antes, né? Ele passa a ter vida de jogador de futebol, né? Ele compra um avião, aí você olha assim... Antes disso, né? Ou mesmo até antes disso, né? Quando tem um evento de liquidez e a pessoa muda de patamar. Sim. Isso, só por isso já muda. A gente sempre fala, né? A inveja é talvez a coisa que mais incomoda em alguns negócios, né? Então, por isso que é legal é difícil de você falar não para uma pessoa que é próxima. Fato. Né? Então, é importante ter um profissional que possa dizer esse não e dizer assim, essa proposta aí do teu primo é ridícula, sabe? E você, não, é da teu primo, brincar, não, é da família, é filho da sua tia, que é a irmã da sua mãe, sabe aquela conversa toda? Sim. Então, é um processo complexo, né? E aí já o Mauri e não o Fernando dizer pro cara, filho, sem chance. E Fernando, até que ponto vai a gestão que vocês realizam? É sempre só no nível estratégico, planejamento de curto, médio e longo prazo, ou também como
tem um amigo de Curitiba que participa, né, trabalha em um family office, e ele comenta, vai até no caso de vocês, vai até a parte de gestão do dia a dia da família, administrando os ativos, frota de avião e por aí vai, como é que é? Nós somos escritório de engenharia e empreiteiro de mão de obra, projeto e execução. Ok. Então, fazemos o fluxo de caixa da família, só não pagamos as contas diretamente, fazer tesouraria. Empregado, aquela coisa toda. Porque ainda não tivemos demanda, mas a gente já está desenvolvendo tecnologia para isso, vamos oferecer isso também. Só que muita gente não quer. Sim. Tá? O pessoal ainda, eu gosto de pagar continha, gosto de fazer meu controlezinho. Gestão de ativos, nós fazemos gestão dos ativos financeiros, o imobiliário. Claro, nós não somos uma imobiliária, né? Então, assim, olha, a locação, vamos conversar com a imobiliária que está dando resultado. Claro, Você fazer, na verdade, essa curadoria, né? Essa análise. Curadoria mesmo. Gestão de riscos, olha, o que pode dar de errado no meio do caminho. Tem que criar alguma estrutura, tem que adquirir algum tipo de seguro, algum tipo de cobertura. Levantar o risco e aí ir ao mercado para contratar. Planejamento tributário, que é uma das áreas que nós mais atuamos hoje, tributário sucessório para pessoa física. Vale a pena montar hold ou não vale? Né? Vale a pena montar administrador agora com reforma tributária? Pois é, isso é uma grande questão hoje, né? Com a mudança de reforma tributária, muda a base. Sim, muda. E agora estamos passando pela tributação dos super ricos, né? Neste exato momento, que nós temos que, inclusive, fazer algumas definições até o final deste ano, que passam a vigorar em janeiro. Então, assim, tem muito planejamento e muita estrutura que tem que ser completamente revista. Então, esse também é o diferencial do nosso trabalho. Como estamos sempre acompanhando as mudanças e o cliente está com a gente e nós enxergamos tudo, eu consigo mudar e adequar a rota, concorda? Agora, o padrão eu já tenho um administrador de bens que o advogado fez lá atrás, que legal, só que ninguém mais está monitorando isso, concorda? Hoje, as grandes falhas de patrimônio são por falta de monitoramento. Muita gente tem coisa estruturada, só que tem situações que foram estruturadas há 10, 15 anos que não cabem para hoje. Mais, né? Ninguém mais olhou? Entendi. E nesse caso específico da tributação sobre grandes fortunas, o que você consegue explicar um pouquinho para a gente? O que foi aprovado efetivamente? Sim. É a partir de que valor de patrimônio e qual é a taxa? Como é que vai funcionar? Sim, vamos lá. Um passo atrás. Eles isentaram quem ganha até R$5.000 por mês em folha de pagamento de imposto de renda, certo? Ok, só que quando o governo abriu receita desse imposto de renda de quem vai ganhar até 5 mil, ele precisa compensar em outra ponta. Certo? Então, para compensar, vieram com o projeto de lei de tributar super ricos. Quem é super rico para eles? Quem tem rendimentos globais anuais de R$600 mil ou mais. Que dá 50 mil por mês. 50 mil por mês. Então, nestes casos, quem tiver uma renda que global... não é super rico. Não, é super claro rico. que não. Não. Longe disso. Eu imaginava que a proposta anterior de lei era acima de 10 milhões. Não estou dizendo que seja um rendimento ruim, mas 50 mil reais está muito longe de ser um super rico, né? 50 mil por mês. Não, no Brasil é topo da estante, mas não é. Claro, para super rico, longe. Porque a base é muito... O chão é muito profundo. Né? O chão é muito profundo, né? Mas é salário de muitos profissionais aí em empresa normal, né? Gerentes, diretores. Sim. Assim, Gina, vamos longe. Profissional liberal. Sim. Médico, dentista, advogado. Representante comercial. Representante comercial tem inúmeros que recebe muito mais do que isso. Sabe? Então, assim, e de novo, o receio não é nem só esse, né, gente? Porque, ok, hoje é 50 mil por mês, mas quem não pode mudar a tarjeta lá do projeto de lei? Daqui a 2 anos é 40 mil por mês, depois 30 mil por mês. E é isso que é o perigo, que é importante alertar as pessoas. E qual é a porcentagem que entra? Aí que tá. Ela é variável dos 600 mil até 1.200.000 por ano. Ela vai de 0 até 10%. Então ela vai ajustando, ela é crescente. Quando a renda global atingir 1.200.000 ou mais, é 10% sobre tudo. Importante frisar, não é sobre o excedente, é sobre tudo. Então, se eu tiver uma renda não global... progressivo. Não. Se eu tiver 1.200.000 de renda... 100 mil por mês. 100 mil por mês, eu vou pagar mais 120 mil reais de impostos no ano. Claro, disso aí eu vou deduzir o que eu já paguei de imposto ao longo do caminho. Tem a dedução disso. Então, só que o que é renda global? Distribuição de dividendo, salários que você receber, aluguéis, rendimento de aplicação financeira. Muita gente vai usar então, processo. Tudo entra.
E tem algumas coisas que ficaram de fora. Então, por exemplo, tem alguns ativos isentos, como LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivada. Esses investimentos financeiros, por exemplo, não vão compor base de cálculo. Tá? Então, aí, de novo, entra inteligência tributária misturado com investimentos. Que tipo de carteira, onde é que eu coloco, que não é só o ganho financeiro. Não adianta eu ganhar muito bem e ser esfolado com tributo na outra ponta. Desafiador, né? Concordo? Desafiador. Então, assim, gente, é desafiador e, óbvio, não precisa encantar pedra. Isso não vai dar certo, porque, no nosso caso específico, 95% dos nossos clientes foram afetados. Sim. Por isso aqui. Só que, e praticamente todos a gente vai ter feito nulo ou muito pequeno. A alíquota vai ser bem baixa. Porque a gente rearranja, exemplo, a distribuição de lucro. É 50 mil reais que você tira da sua pessoa jurídica para a sua pessoa física, certo? Se der 50 mil reais ou mais, já retém 10% na fonte. E você ajusta a declaração do ano seguinte. É o split, né? É uma prévia do split, certo? Só que o governo não diz como fazer, né? Diz que vai ser na fonte, mas se é o contador que vai tirar, se vai ser o Ainda não cliente. detalhou, a lei não detalhou. Não, é que ele só faz a lei. Depois você se vira para operacionalizar. Por isso que os contadores mesmo estão malucos, né? Então, assim, ó, ok. Eu tive essa retenção. Só que... como é que eu vou dizer? Se ele é por CPF, mas vamos supor, posso ter um sócio, muitas vezes Sim. tem um cônjuge que posso colocar na sociedade, posso distribuir para ele. CPF. É um exemplo. Sim. Filho. Certo? Filho, dependendo de... Claro, tem, óbvio. Tem maneiras dentro da lei, a lei não está bem blindada, então tem maneiras de trabalhar. Sim, e uma das coisas que talvez vai ter que mudar na cabeça das pessoas é que, por exemplo, hoje é muito comum eu distribuo da minha empresa para minha pessoa física e eu gasto tudo na minha pessoa física, certo? Então, na verdade, se eu tenho um inclusive despesas da empresa. Sim, muito comum. Muito comum. Muito comum. E aí é uma falta de maturidade do empresário também. Sim, claro. Né? Não entende de governança, de administração. E às vezes em empresas muito grandes, né? Sim, é bem comum. Na verdade, empresa regular como é que é a exceção, né? Sim. E aí, gente, esse é um exemplo, né? Mas, ó, por exemplo, o cara adora comprar imóvel. É um exemplo muito simples. Só que ele paga todas as parcelas, compra tudo em pessoa física. Agora, se você montar uma holding que tem a participação da sua empresa, onde é a atividade operacional que distribui o lucro, e você jogar o lucro para uma holding, não vai ser tributado. De novo, não é uma tributação sobre dividendos, é uma tributação sobre renda. Certo? Então, se os meus imóveis vão começar a pagar dentro de uma pessoa jurídica, basta eu mandar a distribuição de lucro para a pessoa jurídica, isso não vai ser tributado. Sim. E já fica a estrutura lá dentro. Aí significa que é fundamental para esse público 50 mais por mês, né? Sim. 600k a mais, para ter uma assessoria especializada. Claro, vai precisar de planejamento, cada vez mais. Cada vez mais. É uma tendência, na realidade, no fundo talvez, né? Vocês anteciparam uma dor que muitos tinham e que agora, daqui para frente, ela vai ser intensificada, né? Vai ser mais latente ainda. Sim. Legal. Porque o governo não vai perdoar, né? Sim, legal. É isso aí. Bom, Fernando, foi muito boa essa conversa, entender mais um pouco da tua história também, a tua trajetória, conhecer sobre a Finânsia e esse posicionamento é muito bacana, né? Uma solução interessante, é bom a gente ver aqui em Blumenau para Santa Catarina, enfim, essa solução que tem um potencial de escalonar, de crescer, né? É bacana que você já tenha essa visão. Para mim, no início da conversa já ficou muito claro, tem um potencial gigante aí de trazer um modelo bem estruturado para atender a demanda dessas famílias que precisam realmente ter planejamento financeiro para proteger e para crescer o patrimônio. Valeu. Foi um prazer, gente. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Pessoal, primeiro, mais uma vez, muito obrigado, Fernando. Obrigado por ter atendido a nossa convocação. Fernando praticamente foi convocado e veio aqui e é muito legal. Eu sei que você está nessa correria toda justamente por causa da tributação dos super ricos. Quando eu falei com ele, né, ele falou, cara, tá uma correria danada, mas é bacana porque a gente sabe, a gente volta e meia fala isso aqui no DJ, né? Quem sabe faz ao vivo e às vezes as demandas, assim, as oportunidades, a vida é feita disso, né? As oportunidades elas surgem e você tem que estar pronto para, vamos dizer assim, atender e corresponder, né? E jogar em alto nível. Então, te agradeço pela presença, agradeço pelo esclarecimento que você trouxe aqui para quem nos acompanha a respeito de alguns pontos.
A gente vai deixar, obviamente, depois no próprio podcast, quando o episódio vem ao ar, né, e é o que está acontecendo agora, neste momento, você tem depois ali os dados, né, da empresa, pode fazer contato com o próprio Fernando, entender um pouco mais, né, certamente devem ter alguns dos nossos, da nossa audiência com interesse de entender um pouco mais sobre o assunto. Eu acho que é uma tendência, ainda mais num cenário que nem esse que a gente vive, que é sempre um pouco caótico, sempre desafiador, né, principalmente quando a gente fala da questão financeira, tributária e tudo mais, né, Brasil, como você falou no início, não é para quem é fraco, é para quem está preparado, né? Então, pessoal, continue acompanhando o podcast Novo Ramo. Se você não se inscreveu no canal, fica aí a dica, né? Inscreva-se no canal. Eu sei que muita gente assiste só pelo link que a gente compartilha, né, DJ? Então, vamos se inscrever no canal, que para nós é muito importante. E você tem a oportunidade de acompanhar um episódio como esse do Fernando, uma série de outros tão interessantes quanto. Valeu, forte abraço. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Bright Coffee. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro.